Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Paula Mascari e o vídeo de hoje é um pouco diferente. Acho que eu sempre falo isso, eu tenho ousado bastante nos vídeos, tenho tentado fazer alguns vídeos diferentes, até para saber assim o que vocês gostam mais. Eu sei que o que é mais visto aqui no meu canal é realmente eu colocando a mão na graxa, mas tem algumas informações que eu acho sempre legais de passar para vocês. E esse vídeo, ele não é o primeiro que eu vou fazer dessa maneira, mas já fazia um tempo que eu não fazia um vídeo falando sobre um motor específico. Bom, antes de eu falar de qual motor eu vou falar hoje, eu vou pedir para você, se ainda não é inscrito ou inscrita, já se inscreve, já ativa as notificações e no final do vídeo, se você gostar do conteúdo, não esquece de deixar o like, que ajuda bastante. Bom, como eu disse para vocês, hoje eu vou falar sobre um motor específico. Quem me acompanha aqui no canal há mais tempo sabe que eu tenho um vídeo onde eu falo um pouco sobre a história do motor AP. Inclusive, se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui em cima. Corre lá para assistir, que é um vídeo bem legal, tem bastante informação. E hoje, mais uma vez, eu vou falar sobre um outro motor da Volkswagen, também que tem as suas polêmicas, que é o EA111. E por que eu vou falar do EA111? Eu vou falar dele porque, para quem me acompanha aqui no canal, sabe que a minha irmã tem um Fox, que é equipado com motor EA111, e uns meses atrás ela teve um problema de perda de pressão de óleo no carro, e eu consertei o carro dela, então tem uma série aí no canal falando sobre o que foi feito no carro, mostrando o que foi feito no carro, inclusive também vou deixar aqui a playlist desse carro, se você não viu, corre lá para assistir, que também dá para conhecer bastante sobre o motor. E então, quando eu comecei a entrar mais no estudar mais sobre esse motor, até para poder mexer no motor do carro dela, eu tive muitos comentários no meu vídeo sobre o motor, muita gente falando bem, muita gente não falando bem, e eu comecei a estudar mais sobre a história desse motor quando ele começou lá em meados de 96, 97, e aí eu comecei a encontrar algumas polêmicas aí na internet sobre ele, e eu acho que é legal passar essa informação para quem também não tem conhecimento. Às vezes você vai comprar um carro, é legal você estudar também sobre o motor antes de você comprar, para saber se teve algum problema, algum tipo de recall, alguma coisa assim. É sempre bom ter essas informações. Mas vou falar um pouquinho então rapidamente sobre a história do motor. E aí depois já vou entrar logo na polêmica, porque é de polêmica que a gente gosta. Mas brincadeiras à parte, é muito importante saber também os defeitos e os problemas que esse motor gerou ou pode gerar ainda hoje, se você for comprar um carro que tenha esse motor. Bom, eu fiz uma colinha, porque eu não consegui decorar tudo, mas eu vou falar rapidamente então sobre a história. Como eu já disse para vocês, esse motor, ele surgiu em meados de 96 e 97, com a versão 1.0, que é também conhecido popularmente como Power, né? Então ele saiu, num primeiro momento, se não me engano, foi no Gol. Aí depois, em 2001, mais ou menos, então a fábrica decidiu fazer ele também numa versão 1.6, que passou também a equipar o Gol, o Fox, a Paraty, se não me engano, até Golf saiu com esse motor, e o Fox também, que é o carro da minha irmã, mas o da minha irmã é 1.0. E lá em 2005 eles fizeram então uma versão 1.4, mas ela foi feita especificamente para Kombi, que hoje já nem é mais fabricada, então foi bem pouco tempo que durou essa versão 1.4. A história basicamente é essa. Agora vamos à polêmica, a grande polêmica sobre o motor EA111. Eu andei pesquisando a história dele e eu comecei a encontrar vários fóruns, principalmente em 2008, 2009, até um pouquinho antes, de proprietários que reclamaram, e reclamavam, não foram poucos, assim, tipo, gerou uma grande polêmica mesmo na época, de proprietários que reclamavam do barulho que o carro fazia, que era tipo um barulho de bater pino, né? Tipo barulho de bater tucho, alguma coisa assim. Inclusive, quando minha mãe comprou esse carro, um pouco tempo atrás, antes de dar problema no carro dela, a gente foi fazer uma troca de óleo e eu acompanhei ela, e aí eu falei pra ela, nossa, eu acho que teu carro precisa fazer algum tipo de regulagem de válvula, porque ele faz um barulho muito forte no cabeçote, que parece mesmo assim tucho, né, válvula, alguma coisa que tá fora do lugar, bate bem ferrinho, fica tec, 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 bem forte. E até na época eu andei pesquisando um pouquinho sobre o motor, até para ver se era necessário ou se era preciso fazer esse tipo de regulagem, mas eu não tinha encontrado as polêmicas dele, porque eu não tinha pesquisado tão a fundo. Mas enfim, então em meados de 2008 houveram algumas reclamações de proprietários que voltaram com o carro zero,
ou depois de um pouco tempo, 70, 80 mil quilômetros, para reclamar então deste barulho que ele apresentava. E aí, o que aconteceu? Na época, saiu muita reportagem falando sobre a possível necessidade de troca do motor ou de troca de principais peças estruturais desse motor, pois elas não teriam recebido o tratamento térmico necessário por conta de redução de custos dentro da fábrica da Volkswagen. Então foi aquele burburinho, falou-se inclusive de que esse recall seria provavelmente o maior recall do Brasil. Eu até anotei aqui os números. Eles, a galera, assim, principalmente jornalistas e a galera do meio automotivo, eles começaram a calcular mais ou menos que cerca de 1 milhão de veículos precisariam desse recall, o que geraria um custo de aproximadamente R$ 1 bilhão para a Volkswagen nessa época. Então, por isso foi essa bomba na cabeça da galera que tinha o carro. E também imagina a pressão que não foi isso dentro da Volkswagen nessa época, né? O custo seria muito grande, seria um prejuízo, na verdade, muito grande se realmente todos esses carros tivessem que passar por esse recall, que era um recall, como eu já disse, de troca de peças estruturais ou troca do motor inteiro. Então imagina o custo que isso não ia gerar, né? Mas aí o que aconteceu? Isso foi mais ou menos em meados de 2008, essa reclamação e essa história de que as peças não teriam sido tratadas da forma correta e tal. Mas em 2009, um gerente executivo da engenharia da Volkswagen foi a público para falar que eles não iam fazer recall, pois não se tratavam de itens de segurança no motor. E depois, o engenheiro responsável pelo projeto específico do motor EA111 também foi a público, logo depois dessa informação que foi passada pelo engenheiro executivo, né, o gerente executivo da engenharia. Ele foi a público para dizer que o problema, eles tinham identificado, né, o suposto problema do motor, e o problema teria sido o óleo lubrificante que eles tinham utilizado nesse motor. Então ele alegou que eles haviam trocado as especificações do óleo lubrificante que eles costumavam usar antes, e essa troca teria causado então esse problema de bater tucho, bater pino, enfim, fazer esse barulho alto aí, que era o que era relatado pelos proprietários dos veículos que tinham esse motor na época. E que se fossem utilizados, voltassem a utilizar a especificação de óleo anterior, o problema passaria. E nessa história, com essa informação, acabou que eles não fizeram o recall de ninguém, porque, como disse o gerente executivo, não era um item de segurança, e o item de segurança, por não ser um item de segurança, eles não tinham a obrigação, vamos dizer assim, de fazer esse recall. E aí trocaria-se então os óleos, né? As pessoas, proprietários do carro, trocavam ali a especificação do óleo e beleza, estava tudo resolvido. Eles também se eximiram, vamos dizer assim, desse recall, porque eles falaram que a cada 1.000 carros vendidos, um carro estava apresentando esse problema de barulho. Então também não justificaria fazer um recall, primeiro porque não era um item de segurança, e segundo porque era 1 em 1.000 que estava dando esse problema, e a solução era simplesmente fazer a troca de óleo e voltar a usar o óleo especificado anteriormente, e enfim, o barulho pararia e as peças não seriam danificadas. Aí você vai perguntar assim, beleza, Paulo, e aí? Beleza, a galera trocou o óleo e resolveu? Então, hoje, a informação que eu tenho hoje, o que a gente vê por aí, não é bem isso. Na verdade, vários proprietários de motores, de carros com motores EA111, principalmente os motores 1.0, não que 1.6 não tenha problema, mas o 1.0 é mais recorrente. Então, vários proprietários desses veículos já tiveram problema com peças estruturais importantes, como, por exemplo, o comando, cabeçote, virabrequim, são peças caras e peças que demandam um trabalho, uma mão de obra e também uma retífica para poder resolver. E aí eu entro então na história da saga do Focus 1.0 da minha irmã. Ela tem um Focus 1.0 2010, que teoricamente já não estava dentro dos motores com problema pela lubrificação, porque teoricamente a Volkswagen resolveu esse problema em 2009, quando ela identificou que o problema era o óleo. Então aí depois, a partir daí, os próximos motores EA111 teriam voltado à especificação anterior do óleo e não apresentariam esse problema, mas não é o que a gente vê, como eu já disse para vocês. No carro específico, no carro da minha irmã, e não foi só no dela, inclusive quando eu fui levar na retífica, eu até tenho vídeo, vou deixar aqui em cima também o vídeo para vocês verem, se vocês não viram, levando as peças do carro dela na retífica. O cabeçote, na verdade, não precisou fazer a parte de baixo.
Mas o dia que eu fui levar, ele tinha vários cabeçotes de motor EA111 para fazer. E até conversei com ele disse que sim, que infelizmente é um motor recorrente de aparecer na retífica e normalmente o problema é exatamente o mesmo, que é um desgaste prematuro do comando e também onde vai o comando, porque na verdade o caso do motor EA111 dá pra ver pelo vídeo do carro da minha irmã, os mancais que seguram o comando, na verdade é a própria tampa de válvula que tem os mancais, então ela acaba, como é tudo de alumínio, acaba desgastando mais. No caso específico do carro da minha irmã, esse desgaste que teve excessivo no comando e na tampa de válvula acabou fazendo com que o carro perdesse a pressão de óleo. Então, o problema que apresentou no carro dela foi acender a luz de óleo. Foi aí que ela mandou pra mim, que aí entra a saga aí do vídeo que eu já deixei pra vocês. Então, o problema dela foi exatamente esse, do carro dela foi exatamente esse. O desgaste, o carro dela tá com 110 mil quilômetros, se não me engano. Teoricamente não seria tão prematuro, mas é um problema recorrente nesse tipo de motor. Então aconteceu isso, então teve esse desgaste excessivo do comando, ela teve que trocar o comando do carro, porque o comando não tinha mais como ser reutilizado, e aí foi feito o trabalho de retífica no cabeçote e na tampa de válvula, que é utilizada como mancal também. Então comando novo, tampa e cabeçote retificado, e o problema foi resolvido, foi instalado, ela comprou tucho, tudo novo também, a parte do cabeçote praticamente, hoje o cabeçote do carro dela é 100% novo, não foi reutilizada nenhuma peça. E eu também abri a parte de baixo, né, tirei o cárter para aproveitar e fazer uma limpeza, porque tava com vazamento de óleo, e também tirei o mancal ali da biela, até para ver se o virabrequim também tava com algum tipo de folga, algum tipo de ranhura, e não. Então a parte de baixo do motor dela ainda tem uma sobrevida boa, mas a parte de cima foi feita inteira. E é esse um dos problemas crônicos que o motor EA111 apresentou. E se você for comprar um carro que tenha o motor EA111, é legal ver com o proprietário se ele já fez algum tipo de retífica, se ele já fez alguma coisa no carro dele, se ele já abriu a parte de cima, se ele já abriu a parte de baixo. Porque se ele não fez, dependendo da quilometragem do carro, infelizmente, existe uma grande probabilidade de você ter que fazer, se você for ficar com o carro por muito tempo. E essa é a historinha que eu consegui apurar aí nos meus estudos sobre o motor EA111. Por isso eu acho assim, tá? Já vou dar minha opinião, tá? Minha opinião. É um motor, assim, muito bom. O carro é muito bom. Tipo, o Focus da minha irmã é um carro muito bom, anda muito bem. Mas é um motor que ele requer um cuidado um pouquinho maior nas trocas de óleo. Então, como ele já tem esse histórico de, teoricamente, ter algumas peças que não foram tratadas da maneira correta, e também já tem esse histórico de que lá em 2008, a Volkswagen teria alterado a especificação do motor, do óleo, e isso teria causado, então, os problemas. Então, ele é um motor que tem que ter uma atenção muito grande nessa parte de manutenção de troca de óleo. Então, o ideal é que seja trocado exatamente no momento que tem que ser trocado. Lembrando que toda a troca de óleo tem que ser acompanhada da troca do filtro. É muito errado você trocar o óleo do carro e não trocar o filtro. Então eu acho que principalmente falando especificamente do carro da minha irmã, feito o cabeçote tá zero. A parte de baixo foi avaliado e foi visto que não vai dar problema a curto prazo. Juntando essas duas coisas, se ela mantiver uma manutenção em dia de troca de óleo, dificilmente esse motor vai dar problema tão cedo. Não estou dizendo que é garantia de que vai ficar perfeito para 30, 40 anos, mas assim, é uma probabilidade muito grande do carro durar muito tempo, muitos 1000 quilômetros, se mantiver a manutenção de óleo em dia. Eu acho que a parte mais crítica do motor EA111 é realmente as manutenções, é fazer a troca de óleo no momento certo, usar o óleo adequado e o óleo que está especificado no manual, de marca boa. Então, assim, isso é muito importante, claro, não só para o motor EA111, mas para todos os motores, para todos os tipos de carro. A gente sabe que uma das manutenções mais importantes é a troca de óleo e a troca do filtro de óleo, sempre mantendo e seguindo as especificações que estão no manual. Então fica aí a minha dica. Então, se você está vendo algum motor aí, algum carro com motor EA111, não tenha medo de comprar.
só fica atento para isso. É legal você conversar com o proprietário, ver se ele já fez alguma coisa, se já teve alguma parte retífica que foi feita, se ele já trocou comando, se ele já mexeu em vira. Se ele tivesse informação, é legal ver se ele fez todas as trocas de óleo no prazo certo, qual óleo que ele usa, né? Dar uma olhadinha ali como é que tá o óleo, isso é sempre importante. E é isso. Eu acho que foram essas as informações que eu consegui apurar. Se você ficou com alguma dúvida sobre o motor EA111 ou se você tem alguma informação valiosa sobre ele que eu não falei aqui, deixa aqui nos comentários que eu vou responder, vou gostar muito de saber. E eu já falei então sobre o motor AP, já falei sobre o motor EA111, também quero que você deixe aqui no comentário qual motor que você quer saber, um pouquinho da história. Lembrando que eu vou sempre dar uma pincelada nas histórias, eu não vou entrar muito a fundo nas informações técnicas do motor, porque eu acho que não é o que o meu público aqui tem interesse em saber. Se você vai comprar um carro, você quer conhecer um pouquinho do motor, mas você não precisa saber exatamente tudo que aquele motor tem ou deixa de ter, ou tudo que pode acontecer nesse motor de problema, até porque quando a gente compra um carro, normalmente a gente faz uma avaliação com um mecânico, ou algum tipo de perícia, alguma coisa assim. Hoje tem muita gente que faz avaliação de carro, que faz esse serviço de avaliação de carro antes da compra. Então é isso. Então meus vídeos aqui vão ser sempre assim, histórias polêmicas ou coisas desse tipo. Então deixa aqui embaixo qual é o motor que você gostaria de conhecer, que você escuta de repente alguma história, você quer saber se é verdade ou se é mito. Deixa aqui que eu vou colocar na fila aí e vou falar sobre esse motor. Então acho que é isso, eu já falei bastante. Então se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo também para eu saber. E se você não é inscrito ou inscrita no canal, já se inscreve, já ativa as notificações para você receber um aviso sempre que eu postar um vídeo novo. E claro, agora é a hora, se você gostou do conteúdo, se foi interessante, se você acha que valeu a pena conhecer um pouquinho sobre o motor EA111, deixa o like que ajuda bastante e compartilha com quem você acha que deve saber isso. Ou alguém que tem um motor EA111 ou alguém que está pretendendo comprar um carro com motor EA111. Então, mais uma vez eu agradeço. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!